O jornal The New York Times destacou que Bolsonaro foi acusado pela polícia brasileira de planejar um golpe após perder as eleições de 2022. Já no The Washington Post, a matéria destaca que acusações aumentaram drasticamente os problemas legais do ex-presidente. O espanhol El País deu destaque para a informação que o golpe tramado contra Lula não foi executado porque os chefes do Exército e da Aeronáutica se recusaram a participar. Também repercutiu no jornal francês Le Monde, que lembrou que Bolsonaro está inelegível até 2030 por atacar, sem provas, o sistema de urna eletrônica utilizado nas eleições do Brasil. Cresce a polémica entre a Europa e o homem mais rico do mundo. Vários líderes europeus acusam Elon Musk de interferência nos debates políticos nacionais. O presidente francês, o chanceler alemão e o primeiro-ministro britânico todos condenam os comentários de Musk no X, a rede social de que é proprietário. A Comissão Europeia está a investigar a empresa desde 2023 ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, a DSA. O eurodeputado dos Verdes, Damien Buzalaga, também questionou a Comissão sobre a legalidade das posições de Elon Musk. Mas até o momento não obteve resposta. Mesmo assim, acredita... Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós... A defesa de Jair Bolsonaro pede essa autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que o ex-presidente se ausente do país entre os dias 17 e 22 de janeiro, alegando que a ausência não vai prejudicar as investigações em andamento sob responsabilidade do STF. O passaporte de Bolsonaro está retido desde fevereiro de 2024 e, segundo a defesa, o ex-presidente foi convidado pelo comitê de posse de Donald Trump, e isso, segundo a defesa, reforça a relevância internacional e a contribuição do ex-presidente para os laços entre Brasil e Estados Unidos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de janeiro de 2025, são 9 horas da manhã. Explode na mídia mundial forte apoio a Alexandre de Moraes e ao relatório da Polícia Federal contra Bolsonaro. O Brasil está em grave perigo, diz editorial do maior jornal do mundo. Bolsonaro divulgou suposto convite de Trump para sua posse no dia 20, apesar de que até os postes na rua sabem que ele não irá porque o STF não vai deixar, pois já negou várias vezes. Essa tentativa do ex-presidente de mostrar apoio internacional a si mesmo esbarra em forte rejeição do mundo democrático ao extremismo de direita de Bolsonaro, Trump, Musk, Zuckerberg e companhia limitada de extrema direita. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes já negou várias vezes a devolução do passaporte do Bolsonaro. E, na verdade, ele diz nessa resposta em outubro, que foi a última vez que ele negou, que no caso dos autos foram impostas ao agravante, o Bolsonaro. Isso aqui é a resposta do Moraes a um pedido do Bolsonaro de sair do país. No caso dos autos, foram impostas ao agravante, o Bolsonaro, as seguintes medidas cautelares: a proibição de se ausentar do país com determinação para entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros e proibição de manter contato com os demais investigados. Isso porque o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, o Bolsonaro e os outros,
que tiveram passaporte negado, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. E a Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados para os quais a medida cautelar é requerida concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. Desse modo, o quadro fático que tornou necessária a entrega do passaporte do acusado permanece inalterado, de modo que incabível nesse momento processual a restituição do documento. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, e aqui assina o Alexandre de Moraes. Muito bem, minha amiga, meu amigo, o convite que o Bolsonaro recebeu, o Bolsonaro divulgou um suposto convite que ele teria recebido de Donald Trump, aqui em inglês, e diz que foi assinado por Trump e Vance, o comitê de campanha deles. O filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já havia adiantado que a defesa faria o pedido de liberação do passaporte. Bolsonaro teve o passaporte apreendido em fevereiro do ano passado. Os advogados fizeram ao ministro Alexandre de Moraes o enésimo pedido. Já foram 4, 5 pedidos e todos foram negados. E não haverá essa entrega. E, como você viu, o indiciamento do Bolsonaro em 21 de novembro explodiu na imprensa internacional, New York Times, Washington Post, El País, La Nación na Argentina, Clarín também na Argentina, os 2 maiores jornais, The Guardian no Reino Unido, Le Monde da França, e por aí vai. E o que é que acontece? O apoio internacional à prisão de Bolsonaro e ao combate à extrema-direita não para de crescer. Uma péssima notícia que acaba de sair para o bolsonarismo. Uma revista americana, considerada a mais importante nas questões de cinema, coloca o filme Ainda Estou Aqui entre os favoritos ao Oscar. The Hollywood Reporter elege longa brasileiro como um dos principais rivais de Emília Pérez na disputa pela estatueta de melhor filme internacional. Apesar de Emília Pérez reinar como favorito ao Oscar de melhor filme internacional, Ainda Estou Aqui segue no páreo para a disputa da estatueta, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, um dos principais veículos especializados em entretenimento em Hollywood. O longa brasileiro deve estar entre os 5 títulos selecionados como finalistas ao prêmio. Só isso já dá, só a indicação já dá ao filme uma projeção gigantesca em uma obra que denuncia o próprio Bolsonaro. Por que denuncia o próprio Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um grande defensor da ditadura militar, nega para o rebanho dele que não houve ditadura nenhuma, que foi uma revolução, etc. Em texto publicado ontem, Scott Roxburgh, chefe de redação da redação europeia do veículo, escreveu que Ainda Estou Aqui possui burburinho crítico e prêmios suficientes para se tornar um potencial rival de Emília Pérez. A categoria de melhor filme internacional deve incluir também o iraniano A Semente do Fruto Sagrado, o senegalês Dahomey e o dinamarquês The Girl with the Needle, segundo as projeções do jornalista. O Oscar acontece no dia 2 de março, mas os indicados serão revelados em mais uma semana, em 19 de janeiro. Bom, muito bem, mas agora esse apoio internacional à prisão de Bolsonaro contra a extrema-direita chega ao ápice com editorial que saiu na quarta-feira no The New York Times. The New York Times é o maior jornal do mundo, tem inacreditáveis 10 milhões de assinantes. Para você ter uma ideia do que é o tamanho do New York Times,
A Folha de São Paulo, que é considerado o jornal brasileiro que tem mais assinantes, tem cerca de 200 mil assinantes. O The New York Times tem 10 milhões de assinantes. E isso aqui é um editorial. Isso que você está vendo aqui é um editorial que diz: o Brasil está em grave perigo, e estas 105 páginas provam isso. 105 páginas são o relatório da Polícia Federal. O New York Times elogiou o relatório da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro, e o editorial do jornal norte-americano, que exalta o relatório da PF, definiu os atos de 8 de janeiro de 2023 no Brasil como caos. O jornal norte-americano New York Times publicou na última quarta-feira um editorial onde traz a visão do veículo sobre o relatório da Polícia Federal, que trouxe detalhes sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No texto intitulado como "O Brasil está em grande perigo", essas 105 páginas provam isso, o portal americano reforça sua tese que o Brasil teve a democracia ameaçada com base no relatório da Polícia Federal. Eu traduzi o editorial, não é, o texto de opinião, e vou ler para você esse editorial. 2 anos atrás, após uma tentativa de golpe no Brasil, não acredite só na minha palavra, veja os relatórios da Polícia Federal de 221 páginas e 884 páginas, divulgados em novembro, fruto de 2 anos de investigação. Esses relatos tão esperados descrevem em detalhes espantosos um plano para derrubar o novo governo. O caos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro, muitos vestidos com camisas amarelas de futebol, atacaram prédios do governo na capital, atraíram a atenção internacional. Mas os tumultos marcaram o fim, não o começo, de uma tentativa de golpe. Como os relatórios deixam claro, a turbulência aconteceu após um plano cuidadosamente coordenado para garantir que Bolsonaro, que perdeu as eleições em outubro de 2022, permanecesse no poder. O mais chocante é que o plano envolvia assassinatos. De acordo com os relatórios, um grupo de militares da elite do Exército foi designado para matar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. Também havia planos para sequestrar e provavelmente matar um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que lidera muitas das investigações sobre o movimento extrema-direita no país. Os 5 membros do grupo foram presos, mas a conspiração vai muito além. 37 homens, incluindo Bolsonaro e inúmeros de seus aliados, foram acusados de planejar o golpe. Se os indiciamentos forem confirmados pelo Procurador-Geral da República, um julgamento irá acontecer nesse ano. Para os brasileiros, o mais assustador não é como chegamos perto de ter a democracia destruída em 2023, mas como poderia acontecer de novo e dar certo. Os relatórios deixam claro que no interior da democracia brasileira existe uma força capaz de derrubá-la: os militares. Eles são o punhal pairando sobre o país. Talvez o melhor lugar para começar seja com os assassinatos planejados. Não precisamos usar nossa imaginação porque, de forma prestativa, os conspiradores escreveram tudo. O secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general da Reserva, Mário Fernandes, imprimiu o rascunho de um documento sobre o golpe no Palácio do Planalto, ainda por cima, em uma referência às cores naturais do Brasil e, sem dúvida, para fortalecer a determinação patriótica dos conspiradores, ele foi chamado de Punhal Verde e Amarelo. O plano era abrangente, descreve o armamento necessário para completar a missão: uma metralhadora, um lança-granadas, um lança-rojão, e aceita a possibilidade de 100% de baixas entre todos os envolvidos. Também considera uma reportagem alternativa de envenenar Lula, considerando a vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais. No caso do assassinato de Alckmin, declara duramente que não se espera grande comoção nacional. Moraes foi aparentemente escolhido como primeiro alvo. No dia 15 de dezembro de 2022, os assassinos, que negociaram com o ajudante de ordens de Bolsonaro o preço de R$100 mil para a operação, deslocaram-se para os pontos próximos à casa do ministro. Assim que os membros do grupo estavam posicionados, de acordo
com mensagens coletadas nos relatórios, eles aguardaram a promulgação de um decreto presidencial. Quando o decreto não chegou, um deles ordenou que os outros abortassem a missão e iniciassem um processo de exfiltração, que é o contrário de infiltração. A operação tinha terminado. O decreto, que os relatórios dizem ter sido editado por Bolsonaro, era essencial para o golpe. Ele teria suspendido os poderes do Tribunal Superior Eleitoral e anunciado a detenção de Moraes, permitindo que Bolsonaro continuasse no poder. 2 vezes, em dezembro, foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas, o que foi confirmado por alguns dos oficiais. Pequena curiosidade, um padre esteve presente em uma dessas reuniões. O editorial termina assim: não dá para se livrar da sensação de que há uma porção de generais, brigadeiros e almirantes que seriam rápidos em apoiar um golpe se os seus interesses e os da corporação a que pertencem não fossem plenamente satisfeitos. Ao vislumbrarmos a eleição de 2026, há motivos para preocupação. Com uma administração dos Estados Unidos mais propensa a apoiar as Forças Armadas e com o destempero perpétuo dos militares ao comando de Lula, não podemos ter certeza de que um golpe não irá acontecer de novo. E quem sabe, talvez funcione da próxima vez. Bom, o Bolsonaro tem uma explicação muito simples para que a imprensa internacional o rejeite, o repudie e o condene como faz. Ele diz ter imagem ruim no exterior porque a mídia mundial é de esquerda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.